Boa noite. Reflexão da noite de hoje, dia 23/5/2024. Noite de quinta-feira, aqui na cidade de Lisboa, Portugal. Uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite, minha amiga. Reflexão da noite de hoje para você. Entenda a diferença entre o ego doente e o ego saudável. O ego saudável leva aos eros, que preserva a vida, promove justiça e respeita diferenças. O ego doente estimula o thanatos, a sua ruminação de pensamentos negativos e atitudes destrutivas. Ao longo da história surgiram estudos psicológicos e filosóficos que aprofundaram o tema do ego e a sua relação com o mal, identificando que o ego doente cresce e se nutre através do orgulho, o que chamamos de indivíduo ególatra, que age de modo rasteiro e traiçoeiro. É importante diferenciar que o ego doente deseja ser o centro das atenções. Já o narcisista necessita de aprovação e se afeta com a opinião dos outros. Mas a ególatra não está nem aí sobre o que dizem e pensam dele, ou seja, que se dane o mundo. Todo ser humano, a partir de sua infância, molda o seu ego, que pode ser doente ou saudável. No entanto, o ego doente tem enormes dificuldades de ouvir e aceitar a verdade, pois ele não abre mão de que as coisas não sejam feitas do seu jeito. A vaidade do ególatra é repleta de disfarces que esconde a sua ganância, raiva e vingança. E por esse motivo que não hesita em humilhar quem atrapalha o seu caminho, uma vez que ele precisa estar em evidência e destacar tudo aquilo que o diferencia dos demais. Os seus bens, o seu clã e a sua religião. Aliás, o ególatra se veste com uma aparência de honradez para ganhar adeptos, mas o que ele deseja são vantagens para se vangloriar. Se olharmos para o atual contexto sociopolítico, existe gente que se expõe ostensivamente à espera de bajulações e no poder não vacilar em praticar maldades. O reino do ego doente tem a obsessão por marcar distância entre estados e países, porque se coloca como o dono da verdade. Ele também reproduz essa demarcação na família, no trabalho e nas redes sociais, a fim de manter o seu status quo, posto que o egoísmo unifica os insignificantes. Como dizia William Shakespeare, esse ego é o mesmo de uma criança mimada que possui baixa tolerância à frustração. Comporta-se mal, fala palavrões, contudo desperdiça recursos financeiros e humanos que estão à sua disposição, colocando seus pais em situações constrangedoras. Por outro lado, existe o ego saudável, que canaliza a sua inteligência criativa para melhorar a nossa vida cotidiana e social. A pessoa de ego saudável tem atitudes generosas e assertivas. Alegra-se com o nosso sucesso e traz o firme propósito de que sejamos bem e que os outros sejam felizes. Assim, o ego saudável nos leva ao eros, que preserva a vida, promove a justiça e respeita a diferença do outro. Porém, o ego doente estimula o thanatos e a sua ruminação de pensamentos negativos e de atitudes destrutivas. Portanto, o ego se constitui um elemento biológico e primitivo de nossa psique, atuando no inconsciente, onde ficam reprimidos e guardados os traumas e os desejos que deixamos escapar, sempre que motivados pelos eventos que marcaram a nossa vida passada. Afinal, o ego saudável nos permite equilibrar a relação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, com a tarefa de não deixar que o ego doente controle nossa vida. É como afirmou Carl Jung, o ego é dotado de um poder, de uma força criativa, conquista tardia da humanidade, a que chamamos vontade. Pense nisso. Essa é a reflexão da noite de hoje para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Entenda a diferença entre o ego doente e o ego saudável. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que assim seja. Amém.